Fala aí, galera, tudo bom com vocês? De volta aqui na nossa última parte, da nossa aula sobre capitalismo, estrutura e impactos socioespaciais. Então, se você está chegando agora, ainda não viu, clica ali nos nossos links, veja os vídeos anteriores. Esse aqui já é o nosso quarto vídeo, a gente fala sobre o capitalismo informacional. Então, se você quer entender melhor sobre a estrutura do capitalismo, e um tema extremamente importante, recorrente em todos os vestibulares e concursos, tanto públicos quanto privados, só acessar lá nos outros links. Agora, você veio procurando capitalismo informacional, bem-vindo, está no lugar certo, chega aqui junto com a gente. Lembrando então, o capitalismo, essa estrutura sistêmica, essa arquitetura composta aí desses diversos fatores, atuações do Estado, das empresas, dos trabalhadores, que regulam aí a nossa forma de compreender a sociedade moderna na esmagadora maioria dos países do mundo. A gente veio aí caminhando ao longo da história, passando pelo capitalismo mercantil ou comercial, entrando na fase do capitalismo industrial lá no século XVIII até meados do século XIX, chegando no século XIX com o capitalismo financeiro, o surgimento das bolsas de valores, e aí, atualmente, a gente vive a fase do chamado capitalismo informacional. E aí, é claro, o nome não se dá para menos, essa forma de lucratividade hoje se dá muito calcada com a ideia da informação, com a ideia do processamento de dados. Quando é que esse capitalismo ele vai ascender? Quando é que esse modelo de pensar sistêmico vai começar a ganhar força? Lá no final do século XX, com a terceira revolução industrial. Importante lembrar aqui que a terceira revolução industrial é o modelo que a gente vive na atualidade, foi responsável pelas melhorias no meio técnico, científico e informacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que o surgimento da informática, da internet, da telefonia móvel, da aviação a jato foram fundamentais para entender todo o processo de globalização, nessa ideia de uma sociedade em rede, de uma dispersão de indústrias, para a gente entra no momento do made in. Você vê que todos os produtos que você consome, a esmagadora maioria deles não foi produzida dentro do Brasil. A maioria dos produtos é feita em países da Ásia, é feita em países da Europa, é feita em países, outros países da América. E é claro, eu vou ter a massificação dos fluxos. Que fluxos são esses, professor? São dos fluxos de informação, dos fluxos de pessoas, dos fluxos de produtos, dos fluxos de capital. A internet ela permite isso, o barateamento dos meios de transporte permitem isso. Então é claro que a terceira revolução industrial ela vai colaborar para essa nova articulação em nível mundo e em nível sistêmico. Professor, como assim você lucra com a informação? Pensa aqui comigo. Com certeza, você já deve ter ouvido falar de uma empresa chamada Google. Google, Se você está me vendo aqui no YouTube, você está me assistindo dentro de um canal que pertence ao Google. Pergunta que eu faço. Quanto o Google já te cobrou para você utilizá-lo como ferramenta? Nada. Como é que pode uma empresa do tamanho do Google ganhar dinheiro? Pelo simples fato de que o Google tem o quê? Informação. O Google sabe quem você é. Se você tem um aparelho, você está me assistindo um aparelho Android, você tem uma conta, você tem um e-mail do Gmail, você com certeza deve ter notado que às vezes você fez alguma pesquisa, aí você estava em alguma conversa com algum amigo seu, e aí você falou sobre carro, ou você falou sobre viagem, ou você falou sobre qualquer outra coisa, e de repente todos os banners nas suas redes sociais, aqueles espaçozinhos onde ficam aparecendo anúncios, começaram a aparecer coisas relacionadas àquilo que você estava falando, àquilo que você procurou. Já notou um negócio desse? Pô, o cara que anuncia nesses espaços é de graça? Claro que não. Ele paga ao Google ou ele paga ao Facebook para poder aparecer ali e atingir você. É um público mais eficiente. O cara sabe que anunciar nessas plataformas, ele tem um algoritmo, ele tem uma série de mecanismos informacionais que permitem a filtragem dos dados. Então, é claro, o cara sabe a sua idade, ele sabe onde você mora, ele sabe se você é homem, se você é mulher, ele sabe qual é a sua faixa etária, seu grau de escolaridade. Então, ele vai selecionar os produtos para te apresentar que forem mais relevantes para você. Então, ele vai aparecer para você sobre questões relacionadas a games, ou vai aparecer com relação a sites de viagem, hospedagem, passagens aéreas, ou vai aparecer questões relacionadas a smartphones, tênis, suplementos alimentares, o que quer que seja, ele vai buscar todas essas informações que ele coleta, que você fornece para ele
para vender para essas inúmeras empresas anunciarem dentro do seu interior. Você deve lembrar aí, ó, Facebook, também outro, comprou, né, cerca de 2, 3 anos atrás, falando aí em 2014, pagou alguns bilhões pelo WhatsApp. Com certeza não é um sistema que você já utilizou, o WhatsApp. A pergunta que eu te faço é, o que leva uma empresa como o Facebook pagar bilhões de dólares no WhatsApp? Como é que o WhatsApp faz dinheiro? Qual é o interesse do Facebook naquilo? Né? Vamos lembrar, teu WhatsApp não tem a sua conta lá, não tem o seu número de telefone, então ele sabe quem você é, tranquilo? Você é você mesmo no Facebook? Pergunta aí. Será que você é você mesmo no Facebook? Ou será que não tem uma publicação que você deixa de curtir, ou um comentário que você deixa de fazer, ou uma página que você deixa de seguir, porque tu lembra, não, pô, se eu curtir isso aqui, minha namorada, minha mãe, minha avó, meu pai podem ver. Tu é cheio de filtros, né? Porque fulano de tal curtiu isso. Aí, pô, teu namorado, sua namorada, sua esposa, né? Você viu que você curtiu aquilo ali? Pode tirar uma satisfação aí contigo, né? Uma página, você, pô, se eu curtir essa página aqui, ou se eu fizer esse comentário, outras pessoas da minha rede, do meu trabalho, podem ver. Então, você adota um filtro para ser alguém no Facebook. A razão pela qual tem tanto perfil fake, né? Tanta gente que, para poder dar vazão a determinadas vontades, determinados pensamentos, tem que escolher um outro perfil falso aí, porque o cara sabe que se alguém no trabalho descobrir, se alguém na sua família descobrir, você pode, né, ser interpelado com cerca naquilo ali. No seu WhatsApp, você é você mesmo? Você é a versão mais honesta de você? A tendência é sim. Por quê? Porque você no WhatsApp, você cria seus grupos, né? Se a pessoa está falando com você porque ela tem seu número, então já tem um determinado grau de proximidade. E aí, ó, com as conversas que você está tendo ali, tendem a ficar só entre aquelas duas pessoas. Então, todas aquelas informações que você não fornecia no Facebook, porque aquela ali é uma versão filtrada de você, ele vai coletar onde? No WhatsApp. É o que justifica ele comprar, né, Instagram, comprar Snapchat, essas empresas, né, serem negociadas. Por que o Facebook compra o Instagram? Por que o Facebook compra o WhatsApp? Porque o cara está ali coletando o quê? Informações. E quanto mais informações ele tiver, ele vende e faz anúncios cada vez mais eficientes, então mais as empresas vão procurá-lo para anunciar dentro da sua plataforma. Faz sentido isso que eu estou falando? Então por isso a gente fala de capitalismo informacional. A gente tem grandes empresas aí no mundo que vão buscar exatamente, né, esses recursos para poder atingir uma eficiência, uma logística e, é claro, uma lucratividade cada vez mais alta. Então, o momento que a gente vive hoje é esse aqui, né? A forma de lucro, por isso que as empresas do setor tecnológico são hoje as maiores do mundo, né? A gente vê exatamente essas alterações de que cada período da história, um determinado tipo de empresa passa a ter cada vez mais valor. Isso quer dizer que a empresa automotiva deixou de ganhar dinheiro? Claro que não. Né? A empresa automóveis ainda existe, os carros continuam circulando. Mas qual é o grande diferencial dos automóveis? Todo o sistema informacional dentro deles. Tem GPS, tem internet, tem computador de bordo, todo o sistema informacional que está embutido ali. Fazendo empresas como Google, Microsoft, Intel, todas essas empresas hoje serem as maiores. Né? E você está me assistindo aí no ano de 2016, 2017, né? Se tu estiver assistindo 2100 e qualquer coisa aí, né? A gente vê lá para frente. Lembra, daqui a 10 anos a gente pode ter um novo modelo. E aí, é claro, vamos estar aí de volta, mas aí você vai estar assistindo só por prazer, que você já vai ter passado no seu concurso, já vai ter passado no seu vestibular, mas vai continuar acompanhando a gente pelo simples interesse na busca pela informação e pelo conhecimento. E é claro, como é que essas mudanças aqui vão impactar dentro do sistema global? Lembra aí, ó, da divisão internacional do trabalho? Até o período anterior, a gente tem o que a gente chama de velha DIT ou DIT clássica, né? O que é essa DIT clássica? Então tem aqui de um lado países subdesenvolvidos, importante, né, você perceber que deixou de ser colônia e metrópole, né, não tem mais aquela lógica da DIT colonial e imperialista, eu já tenho países independentes nessa lógica, então de um lado eu tenho países com maior e menor grau de desenvolvimento. Os países desenvolvidos eram aqueles necessariamente que se industrializaram primeiro, né, então estou falando de países da Europa, estou falando dos Estados Unidos, estou falando dos países desenvolvidos do mundo, e eles vão enviar o quê? Qual é o papel deles dentro dessa dinâmica? A realização de empréstimos para os países subdesenvolvidos, né? Sempre, né, lembrar aquela coisa que é a temática de todo país em desenvolvimento, a questão da dívida externa, né? O Brasil
que para poder crescer ao longo do século XX pegou dinheiro emprestado para caramba com o FMI, com outros países do mundo. Então os caras estão cedendo empréstimos e, é claro, produtos industrializados, nessas marcas, eu falei de setor automotivo. As grandes marcas de automóveis que a gente tem circulando no nosso território são necessariamente americanas, são necessariamente europeias. Estamos falando da Volkswagen, da Fiat, da Chevrolet, eu estou falando da Honda, estou falando da Nissan, Peugeot, Citroën. Todas elas vão ser empresas, né, e vão ser produtos que vão vir de fora, porque esses países subdesenvolvidos têm um baixo grau de industrialização. Então, eles continuam sendo fornecedores de quê? De matéria-prima, de produtos do setor primário. Vide aí o Brasil, que até hoje, mesmo sendo um país industrializado, ainda é grande exportador de minério de ferro, exportador de café. Então, produtos do setor primário, como matéria-prima, vão fornecer pagamentos e juros dessa dívida e, é claro, alvo de mercado consumidor, né? Principalmente países como o Brasil, que tem um grande volume populacional, né? E também entram nesses destaques a China, entram a Índia, né? Paquistão, países extremamente populosos. Tranquilo isso? Quando eu tenho a melhoria dos meios de telecomunicação e transporte, quando eu tenho a terceira revolução industrial, vai ascender uma nova divisão internacional do trabalho, a nova DIT. Como é que se consolida isso? Então, a mesma coisa. De um lado, os países centrais, então países que adotam essa postura de centralidade, são tomadores de decisão, são detentores de grandes tecnopolos, essas grandes empresas do setor de tecnologia, e os países periféricos. Então, o país central vai ser responsável por fornecer ao país periférico esses bens de alta tecnologia. Aí você, não, professor, não pode, porque o meu iPhone foi feito na China. Tá legal, o seu iPhone foi montado na China. De onde é que veio a tecnologia? Onde é que foi desenvolvida, né, o processador, a memória? Onde é que ele foi concebido? Nos Estados Unidos, né, na região da Califórnia, no Vale do Silício. Você pode pegar, olhar direitinho, ver seu iPhone, você vai ter lá Manufacturing in China, Manufacturing no Brasil, mas vai estar lá Designed in California. Então tá claro, gostaram? Califórnia, né? Só para puxar do inglês aí então. Fica claro que a tecnologia em si, o produto, o design, ele é concebido nos países centrais. O que acontece aqui é que os produtos vão passar a ser manufaturados, vão passar a ser montados nos países periféricos, seja da América Latina, seja dos países do continente asiático ou em alguns países do continente africano. Vão realizar empréstimos, vão realizar esses investimentos, vão realizar, até esqueci de colocar aqui, ó, pode colocar na hora de botar o print aí e fazer, né? Questão das patentes, né? O cara, para poder produzir tecnologia, todas as patentes, as multinacionais estão localizadas, concentradas lá. Então, o país é obrigado a pagar royalties, vai realizar esses pagamentos, vai realizar esses juros, vai realizar produtos industrializados. E, professor, sumiu o mercado consumidor daqui, não é que ele tenha sumido, não é que os países periféricos deixam de ser alvo do mercado consumidor. Só que vamos entender o seguinte, por que o país vai levar a sua indústria para o Vietnã, vai levar a sua indústria porque ele quer o quê? Essa mão de obra mais barata. Só que dentro desse modelo do capitalismo informacional da terceira revolução industrial, os produtos tendem a ter um valor agregado cada vez maior. Então, no momento onde o cara ele manda a sua montadora para o Sudeste Asiático, visando pagar menos por um produto que vai ter alto valor agregado, fica claro que o mercado consumidor-alvo não é dentro desses países. O trabalhador chinês que vive em condições de salário baixos, né, condições de jornadas de trabalho muito longas, não é o público-alvo da Apple, por exemplo. Né? Porque eu vou vender um celular que custa 3 vezes o salário mínimo, né, do país. Então o cara não quer a venda lá. O produto ele vai ter como alvos os países centrais. Claro, ele vai ser escoado no interior dos países. É claro que ele vai encontrar mercado nesses países. Mas é uma porcentagem muito pequena da sociedade desse país que vai ser capaz de ser consumidor desses produtos. Então, continua sendo mercado consumidor, mas é claro, os bens de alta tecnologia visam majoritariamente os países centrais. Né? O MacBook, que aqui no Brasil é vendido por 10, 12, 15 mil reais, é claro que ele vai encontrar muito mais força de mercado em países da Europa, em países da América do Norte, do que, por exemplo, nos países da América Latina. Né? Então, o mercado consumidor aqui está difuso e eu vou criar produtos diferenciados para cada nicho. Pegou isso então, o capitalismo informacional,
velha e nova DIT, sem angústias. Espero que tenha fluído numa boa. Continue estudando, continue junto com a gente. Qualquer coisa, estamos aí e até a próxima. Grande beijo no coração de todos.